recebendo um toque de Jesus. Você já imaginou você recebendo um toque do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus tocando a sua vida, né, com as suas mãos santas, poderosas? Você pode dizer, mas bispo, Jesus não está aqui fisicamente entre nós. Sim, o toque de Jesus é um toque espiritual. As mãos de Jesus são mãos poderosas. E Deus, Ele quer tocar seu povo. Aquele que clama, aquele que busca a Deus, né, ele se torna aquele candidato a receber um toque de Deus. Um toque que faz toda a diferença, que muda toda a história, que traz esperança, né, que muda uma situação. E no programa de hoje você vai ter a mensagem que eu preguei aqui no nosso culto de quebra de maldições, falando sobre o toque de Jesus na vida de uma pessoa que já estava morta e que ressuscitou pelo poder daquele toque. O toque de Jesus e a ordem de Jesus levantou aquela pessoa, uma criança de 12 anos de idade. E eu quero dizer para você que não tem nenhuma situação perdida. Se Jesus ressuscitou uma menina de 12 anos que estava morta, o que Jesus não pode fazer por você? Qual é a situação que você precisa que Jesus haja por você? Qual é o milagre? Qual é a sua necessidade? Aonde você precisa da bênção de Deus? Jesus pode fazer isso na sua vida. Eu quero estimular você a crer, quero estimular a sua fé, né? Aí você que está aí na sua casa, no seu lar agora, me vendo aí pela TV Gênesis, eu quero dizer, Deus pode fazer na sua vida muito mais do que você pensa ou imagina, mas você precisa acreditar nisso, você precisa buscar, ir na direção do Senhor, né? Encontrar com Ele, colocar a sua causa diante dEle. E eu quero convidar você para vir participar conosco aqui. Deus tem feito muitas coisas e Ele vai fazer também na sua vida. Nosso programa vai seguir, você vai ter essa mensagem, a primeira parte dela. Daqui a pouco eu volto para a gente ter o nosso momento de fé e oração. Até daqui a pouco. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Neste mês de novembro, campanha das causas impossíveis. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Já vai fazer 4 anos. Esses tempos atrás eu subi aqui e falei de um testemunho que eu recebi muito grande no Revisão de Vidas, né? Que eu fui liberta do vício de cigarros e fui liberta de várias outras coisas, e andar com Jesus é muito prazeroso. Eu não tive retrocesso depois que eu comecei a andar com Jesus, né? A gente vai andando, vai aprendendo mais. E a vida com Jesus, ela é espetacular, ela é fantástica. Tem as lutas, né? Tem as perseguições, mas a gente saber que a gente já tem a vitória é algo indescritível, né? E falando sobre as campanhas, eu fiz a campanha há um tempo atrás, porque o meu esposo ele não era evangélico. E eu orava muito em casa e sem sucesso. Chamava meus líderes, conversava com eles, nada acontecia. E eu comecei a fazer uma campanha de oração para que ele viesse aceitar Jesus. E eu chegava em casa da igreja, ele falava para mim assim, nossa, mas crente é enjoado. Ah, porque eu não quero crente dentro da minha casa. Ah, porque... E tantas coisas desagradáveis, né? Até chegar num ponto assim que Deus fizesse uma mudança, que Deus fizesse um milagre.
E isso eu estou falando de campanhas passadas. E, de repente, meu esposo chegou em mim um dia e falou assim, nós vamos no culto que horas? Glória a Deus, Né? aleluia. Nós vamos das 10, vamos das 6, né? Eu fiquei tão espantada que eu não tinha nem palavras para falar. Eu falei assim, por que você vai no culto? Aí ele falou assim, nós vamos. E aí, a partir daí, ele viaja, ele vem pouco, mas toda vez que ele chega, ele já pergunta que hora que a gente vai no culto, ele ora em casa comigo, ele compartilha as bênçãos de Deus que está acontecendo nas nossas vidas com os companheiros de viagem dele. Glória a Deus. Né? Ele tem passado o testemunho de Jesus aonde ele passa, porque ele viaja e ele vai falando com as pessoas sobre Deus. E era algo assim inadmissível para ele ser crente, né? E hoje, e eu vou falar para vocês, eu chegava a falar para Dinair, para Renata, que são minhas vezes, falava assim, aquilo ali não tem jeito não, aquilo ali não converte nunca, né? E de repente, assim, fruto de muita oração, eu queria falar para vocês que a oração tem poder, que esse altar, ele tem poder. E que quando você vem aqui, que você busca, eu já chorei nesse altar muitas vezes. Já ajoelhei aqui e chorei de soluçar muitas vezes. E o Senhor, Ele foi fiel dentro da minha casa. Amém. Glória a Ele Deus, me tirou de aleluia. uma situação onde eu morava, no fundo da casa da minha sogra. Eu cheguei a vir conversar com o bispo e falar para o bispo que não dava para mim morar onde eu estava, porque eles eram de outra religião e uma religião contrária à nossa. E eu ficava triste porque, como se dizia, eu limpava a casa e o trem vinha e sujava tudo, né, de novo. Então, assim, era muito difícil para mim morar onde eu morava. Era uma situação que eu já estava há 18 anos morando. E depois que eu comecei a colocar em campanha, e foi nessa campanha, eu estava atenta à minha casa própria. Oh, glória. Eu sei que tem uma situação difícil aí no país, mas como nós falamos aqui na igreja, quem tem Cristo não tem crise. Amém. Vocês não têm noção o quanto o Senhor age sem depender do homem. O Senhor não precisa de papel, o Senhor não precisa de autorização para chegar e fazer o que Ele quer. Eu estava num lugar que eu não queria morar e fui para um apartamento alugado. Eu fui alugado. E esse apartamento a pessoa me alugou sem saber quem eu era. Apenas mandou a chave para mim. E isso eu não tinha condições nenhuma nem de ter um fiador, porque você não pede para as pessoas serem seu fiador. É muito difícil você pedir isso para alguém. E eu não queria pedir isso para ninguém. E o Senhor abriu a porta assim. Pá, apareceu um apartamento, a mulher não me conhecia, mandou a chave para mim. Entrei para dentro desse apartamento e fiquei aqui na campanha de terça. E toda terça eu coloco, além de estar na minha agenda de sonhos, ainda está na campanha de terça. Porque a agenda do sonho de vocês tem que vir para a campanha também. Ela tem que vir. E aí, o dono do apartamento me ligou e falou assim, eu quero te vender esse apartamento. Você vai ficar com ele? Eu falei, eu vou. Eu vou. Mas nisso, assim, meu marido com nome no Serasa, com problema na justiça por causa de empresa, não tinha condições de eu comprar esse apartamento de forma nenhuma, porque eu sou casada. Então, se o meu marido está com o nome sujo, o meu também tá. Não dá para fazer nada. E aí, o que aconteceu? Ele pediu 180 mil no apartamento. E financiar esse dinheiro, eu falei, meu Deus, né? Como que a gente financia isso? Parecia algo tão impossível que eu cheguei a falar assim, não tem jeito não. Aí eu vinha aqui, chorava aqui e pedia toda terça. Toda terça, toda terça. Aí ele falou, não, se você não vai ficar com o apartamento, eu vou mandar uma pessoa aí olhar o apartamento. Aí a pessoa foi lá olhar, e aquilo eu olhando a pessoa, olhando o apartamento, eu falava, gente, mas isso aqui era para ser meu. E tem outra pessoa olhando. Aí a hora que o corretor imobiliário foi saindo, eu perguntei assim, mas quanto que ele quer nesse apartamento? Ele falou assim, ele me pediu 160. E pra mim ele pediu 180. Aí eu pensei assim, e não deu certo quando ele me pediu 180, por isso que eu deixei vender. Pensei assim, nossa, se deu
180, eu não tenho condição, isso aí não é para mim. E aí, o que ele fez? Não deu certo, eu chorei, conversei com os corretores amigos meus, a Roberto e a Endel, chorei para a Renata, falei, gente, Deus não quer que eu tenha uma casa, não. Custei conseguir um apartamento aqui, agora não tem condição de comprar isso. Aí já mandou outra pessoa olhar aí dentro da minha casa. O que está acontecendo? Aí, Deus não permitiu que eu comprasse. Mandou outros compradores, e mais barato. Aí, o proprietário da casa me ligou. Falou assim, e aí, você não vai ficar mesmo, não? Eu falei assim, não, porque você me pediu 180, para o outro você pediu 160, eu não tenho como fazer isso, né? Aí ele falou assim, não, eu faço 160 para você, você já está aí dentro? Aí eu falei, mas o nome do meu esposo está com problema. Ele falou, aí então não vai ter jeito. Aí não teve jeito de novo. Você vê o tanto que é difícil. E eu na terça aqui. Aí, eu até comecei a fazer um outro financiamento, num outro lugar, com os meus amigos. Um financiamento só no meu nome, mas com um juro muito alto. E aí, de repente, né, o nome do meu marido, por estar no Serasa por causa da justiça, teve um julgamento e saiu com ordem da justiça em 24 horas. Oh, glória! E aí, de repente, eu pude escolher entre um financiamento com menos juro. E aí eu falei, e eu não tinha acesso como fazer isso, né? Eu não queria pagar um juro muito alto. E aí o próprio dono do apartamento me ligou e falou assim, você pode deixar que eu vou fazer tudo. Pode só mandar os papéis que eu vou fazer tudo e esse apartamento vai ser seu. E aí, gente, eu mandei os papéis na última semana, agora. Então eu falo para vocês o seguinte, o Senhor agiu o tempo todo do meu lado, Ele impediu que eu comprasse algo caro, Ele impediu que eu pagasse juros altos. Olha o tanto que Jesus é cuidadoso. Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. Até quando eu chorei e pensei que eu não ia ter uma casa para morar, eu acho que Jesus estava rindo. Você não sabe de nada. E o Senhor me abençoou. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte. Essas terças-feiras, quem move é o Espírito Santo. Amém! Ele está aqui no altar quando o bispo chama. Ele diz, venha com a tua boca e confesse. Fale, o Jesus quer ouvir o que você quer. Mesmo que pareça repetitivo. O que é uma campanha? É você persistir no que você quer até você conseguir. Amém. E o Senhor me abençoou com várias coisas durante todas as terças-feiras que eu venho. Eu nunca saí de uma campanha de mãos vazias com o Senhor. Amém. E eu não quero que vocês barganhem com o Senhor, não. Eu quero que vocês confiem. Amém. Obrigada. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Abra aí comigo. O tema é recebendo o toque de Jesus. Recebendo o toque de Jesus. E eu quero dizer para você que quem insiste em buscar a bênção, quem insiste em perseverar diante de Deus, alcança a sua bênção, alcança o seu milagre. Eu quero te mostrar aqui essa passagem maravilhosa, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu quero que você veja comigo o pedido de um pai que foi até Jesus, porque ele precisava que Jesus fizesse um milagre na vida da sua filha. Versículo 21, veja comigo aí esse texto, por favor. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava
junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Presta atenção no pedido desse pai. Ele tinha uma filha que estava muito enferma, correndo realmente risco de morte. E ele chega e ele fala diretamente para Jesus: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Verso 24, Jesus foi com ele. Versículo 25, aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Amém? Eu vou continuar aqui até o 43. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Lembra? Jairo, que foi até Jesus, a filhinha à morte, né? Ele foi lá, prostrou aos pés de Jesus, que eu li aqui, versículo 21. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Digam glória a Deus, querido. A cena que nós temos aqui desse texto é a cena de um pai desesperado, que foi até Jesus buscar socorro, né? Ele foi buscar socorro para sua filha, que o texto nos informa que estava morrendo. Ele mesmo disse, né? No versículo 23, minha filhinha está à morte. Certamente essa era a palavra dos médicos, de pessoas que tinham alguma condição de ajudar aquela menina, vamos dizer assim, dentro de uma forma natural. E esse homem era um homem muito importante naquela nação dos judeus. Ele era um dos principais da sinagoga. O texto também nos diz isso, versículo 23. Diz que ele era um dos principais da sinagoga. Então ele era um líder religioso da religião judaica. Então ele era alguém importante. E é interessante a gente pensar nisso, porque essas pessoas importantes e que já têm a sua religião bem definida, normalmente elas não vão em busca de ajuda de uma outra pessoa, muito menos de uma pessoa como Jesus, que tinha uma fama, mas era um homem do meio do povo. Jesus não era uma pessoa, vamos dizer assim, do clero religioso. Ele era um homem que surgiu no meio do povo, fazendo milagres no meio do povo.
E esse homem, na hora que a filha dele precisou, na hora que ele viu que a religião dele não ajudou ele, o que ele foi fazer? Ele foi correr para Jesus, porque ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ele foi buscar Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Buscar Jesus não é demérito para ninguém. Buscar Jesus é nossa obrigação, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Todo-Poderoso. Nessas campanhas, o que nós queremos fazer, o que nós estimulamos, né, nossos irmãos a fazer, e eu estimulo você a trazer, inclusive, amigos seus. Por quê? Porque quando nós vamos até Jesus, sempre tem resposta de bênção na nossa vida. Sempre tem resposta de bênção na nossa vida, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja em que área for, Deus tem bênção para nós. E o que a gente aprende nessa história? Nós aprendemos aqui que Deus ele procura despertar a nossa fé e a nossa perseverança no Senhor Jesus, para depois Ele agir na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz por meio do seu Filho, Ele faz por meio de Jesus. Ele deu toda a autoridade para o seu Filho. E a Bíblia diz que abaixo do céu não tem nenhum outro nome dado entre os homens que tenha a autoridade que há no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é o único que salva. Jesus é o único que cura definitivamente. Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, traz a alegria de Deus para o nosso coração, muda a nossa história, transforma tudo na nossa vida. E eu quero dizer para você, quem insiste e persevera, alcança a bênção de Deus. É bacana a gente ver isso, né? Busca, busca, busca. De repente, quando a coisa acontece, né, tem um texto do Salmo, que ele fala, se não me engano é o Salmo 126, eu acho que sim, que é o Salmo, ele fala assim que quando Deus mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Sabe aquela coisa? Você está buscando a Deus, está tudo difícil, parece que as coisas não acontecem, tal, de repente Deus muda tudo assim, num piscar de olhos. E aí você fica assim, puxa, aconteceu, eu nem acreditava, eu nem pensei que pudesse acontecer, embora eu estava na igreja fazendo campanha, mas muitas vezes eu achava, não tem jeito, não vai acontecer, porque nós somos assim. Se Deus olhasse isso, né? Se Deus olhasse os pensamentos nossos e algumas palavras que nós falamos, e fosse fazer aquilo de acordo com o que nós fazemos, querido, nós estávamos fritos. Mas graças a Deus que algumas coisas que nós falamos, Deus não escuta, Ele faz de conta que Ele não escuta. Glória a Deus por isso, né? Ele não escuta, porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor para nós, amém? Jairo creu e Jairo perseverou em continuar crendo, apesar dos contratempos e apesar das dificuldades que ele enfrentou, e foi por isso que ele alcançou a bênção. Eu já vi muita gente que vem buscar a Deus, começa numa jornada com Deus, vem 1, 2, 3, 5, de repente para, desiste, não, Deus não quer nada comigo. Deus quer, Deus sempre quer, e Deus nunca chega atrasado, Deus sempre tem a bênção, a melhor bênção, na hora certa. Fala comigo assim, a minha bênção está chegando a hora certa, Deus tem a hora certa. Muitos não alcançam porque desistem facilmente, quando vem a dificuldade, desiste, recua. Jairo não. Jairo continuou demonstrando toda a sua fé em Jesus, e ele perseverou até o fim. E eu quero te mostrar aqui algumas dificuldades que Jairo enfrentou, que ele não deixou que aquilo o abatesse e não o impedisse. Você viu no texto que eu narrei 2 milagres. Um foi da mulher hemorrágica, o outro foi de Jairo. Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele. Quando ele foi até Jesus, a filha estava viva, muito mal, muito doente. Mas no meio do caminho a filha morreu. Agora veja bem, quem chegou primeiro para solicitar um milagre? Jairo chegou primeiro. Amém, graças a Deus. Olha, eu espero que essa palavra aí já tenha despertado fé no seu coração. E eu quero dizer para você, olha, Deus é poderoso para fazer aquilo que você precisa.
Busque isso de Deus, insista em buscar a Deus e Deus vai agir na sua vida, Deus vai mover na sua situação. Eu quero chamar você agora para o nosso momento especial, que é o momento da oração. Vamos orar, vamos falar com Deus? Eu te convido para esse momento especial. Apresenta a sua causa diante de Deus e Deus vai fazer na sua vida agora aquilo que você precisa. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro que o poder do Senhor invada, Senhor, as vidas. Aquela pessoa que precisa, que está colocando uma necessidade diante do Senhor, o Senhor é poderoso para fazer. Meu Deus, cura, liberta, transforma, restaura essa vida, essa casa, esse lar, essa família, esse filho, meu Deus, essa empresa, essa situação financeira, meu Deus, esse caos, muda, transforma, meu Deus, com o teu poder. Nós cremos no poder do Senhor e cremos que o teu poder é transformador e nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agradeça, louve a Deus pela bênção do Senhor na sua vida e com certeza Deus vai fazer coisas tremendas e maravilhosas na sua vida e na sua casa. Fica aí o nosso abraço, o nosso convite para você de Uberlândia estar aqui conosco e se Deus quiser estaremos juntos no nosso próximo programa aqui pela Gênesis ou aqui na igreja. Te aguardo aqui com a sua família no nome de Jesus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Neste mês de novembro, campanha das causas impossíveis. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre.